Pessoal, então vamos começar aí. Então, hoje participação mais do que especial, tá? Do senhor José Montoro, nosso cara de suporte. Zé, bom dia. Bom dia, Julião, tudo bem? Joia, maravilha. É, É, satisfação estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade muito boa e vou tentar ajudar aí no que eu sei, um pouco que eu sei, vou tentar complementar. E é isso aí, pessoal. Agradecer também à Raitera, né, por estar disponibilizando esse webinar, que a gente sabe que é muito importante para o nosso mercado, nosso tipo de operação. E vamos para cima, Julião. Show. boa, Zé, boa. Então vamos começar, pessoal. Então, antes da gente iniciar aí, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de manutenção, pessoal, tá? Então eu já trabalho aí 25 anos no mercado de rádio, tá? Comecei na bancada de fato, trabalhei em campo, então tenho bastante experiência de bancada, vim a trabalhar em serviços autorizados, tá? E aí durante muitos anos eu gerenciei a parte de garantias na Raitera até o Zé entrar e eu passar o bastão para ele. O Zé vem há muitos anos. Ô Zé, quantos anos que você já está gerenciando os relatórios de manutenção e dando suporte aí, tanto para o canal como principalmente para o nosso distribuidor? Julião, já estou há 2 anos e meio, já estou na Raitera, então já tem um tempinho que eu estou gerenciando já essa parte de pós-venda, né, aqui no, com o time. Pouquinho de experiência, pouquinho. Joia. E antes disso, Zé, você trabalhou quanto tempo na bancada fazendo serviço de reparo ali? Quanto tempo você trabalhou na bancada fazendo manutenção? Pô, bacana. Eu acho que eu segui ali o caminho, acho que um caminho padrão, né? Entrei como estagiário em eletrônica, trabalhei quase 5 anos em bancada. Também participei de algumas implementações de sistema, então também tenho um pouco de experiência de campo, como diria, mas eu não fugi, não. Eu acho que eu segui ali uma ordem de estagiário, auxiliar, técnico, então eu tenho uma pequena experiência também com os equipamentos. E o interessante é que desde que eu entrei como estagiário, o meu mundo é Hytera. Eu sempre fiz manutenção, sempre trabalhei com Hytera, então é aquilo. Tenho um pouquinho de conhecimento a respeito também, algo a acrescentar. Legal, Zé, legal. Então, pessoal, a linha vai ser essa. Eu vou bater um papo com o Zé aqui. A gente vai seguir uma agenda aqui, tá? Deixa eu passar aqui a agenda para vocês. Então, a gente preparou algumas coisas, tá? Referente a troubleshoots, resolução de problemas, né, pessoal, em português aí, né? Sobre os defeitos que a gente mais pega, as dúvidas que a gente mais vê nos grupos técnicos, é, os problemas que chegam em garantia, né, para os nossos distribuidores aí ao longo de anos. Eu vou poder compartilhar um pouco da minha experiência, o Zé vai compartilhar um pouco da experiência deles, tá? Então a gente pegou um catado, vamos dizer assim, de defeitos, né? E soluções, né? Então a gente vai comentar ali problemas de firmware, de display, de áudio, potência de RF e sensibilidade, o famoso RX, tá? Então eu convido vocês a participarem ativamente como sempre vocês fazem aí, tá? Então, cada tópico vai ser bastante importante para que a gente torne cada vez mais claro, cada vez mais intuitivo, cada vez mais democrática a informação aí, para que todos tenham acesso a muita informação de qualidade. Então, esse é um webinar muito diferente, muito especial para todo o time técnico aí ter essa oportunidade. Zé, dificilmente a gente tem um webinar focado para o cara da bancada, focado para o cara da manutenção. Então, hoje eu acho que é um webinar aí diferente. Primeiro que eu estou com a sua participação aqui do início ao fim. Geralmente o comercial dá uma palhinha, participa dos webinars, mas hoje você vai participar inteiro aí, compartilhando esse momento aí. Tá joia? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, pessoal. Meu apontador laser aqui. Eu sinto falta. Zé, eu sou velho. Eu sinto falta de flip chart, apontador e lugar para escrever. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, soluções para firmware. O que a gente pega de soluções de firmware, pessoal? Tá? Então, primeira coisa, né? Geralmente é algum bug de software, né? Algum problema inesperado, algum tipo de travamento, né? Ou seja, o rádio aparenta ali mostrar algum sintoma muito estranho, né? Ou seja, você liga o rádio já tem alguma coisa errada ali, né? Talvez inicialize estranho, as letras parecem meio torto. Então, aparece alguma coisa que normalmente não apareceria, né? Então, visualmente você já enxerga alguma funcionalidade com problema, né? Ou seja, você já sabe qual que é o funcionamento padrão de algum recurso e de repente você vê que está meio bugado o negócio, está travando ou não está executando da maneira que teria que executar, ou está executando pela metade, então você percebe que alguma funcionalidade está com defeito, tá?
E um outro aspecto é o desempenho geral do rádio, né? Às vezes o software está muito lento, ou às vezes um problema de RF, você já viu ali que de repente TX tá muito abaixo do padrão, mesmo você pegando o rádio ali de fábrica, pô, de repente um rádio HF tinha que estar marcando, sei lá, 3.9, 4 watts de potência, né? Algo próximo ali, aí tá marcando 3,5, 3, 2, né? E mesmo uma potência alta, aí você, pô, mas o rádio é zero e tal. Inclusive, Zé, já vou aproveitar fazer minha primeira contribuição. Num passado, vou dizer, não muito distante ali, a gente já teve equipamentos que vieram, de fato, com problema de firmware de fábrica. E aí a gente teve que fazer ajustes ali na bancada para regularizar, né, o tuner, né? Então, basicamente, foi um ajuste de firmware e alguns tiveram que fazer correção de firmware. Pessoal, então basicamente a atualização de firmware ela corrige, tá, vários desses defeitos, tá? Ela aprimora funcionalidades, como a gente já soltou várias vezes aí press release nos grupos. A gente já fez webinar, inclusive esse ano aí do V3, inclusive eu fiz um focado no CPS do V3 para o HP5. Então a atualização de firmware, pessoal, ela é importantíssima, tá? Por quê? Basicamente, o fabricante ele usa essa ferramenta para ir aprimorando o produto, lançando novas funcionalidades e, óbvio, né, a gente nunca vai passar pano, corrigindo bugs e melhorando o desempenho do produto, pessoal. Então, a gente é sempre muito claro e muito transparente. Zé, vou convidar você para fazer a nossa primeira participação. O que mais que você pode falar de atualização de firmware que a gente tem pego aí? Julião, vou reafirmar que é o que tu comentou. É importante demais realizar a atualização de firmware, a gente não tem dúvida disso, e o pessoal, de fato, muitos não entendem e também, às vezes, também não sabe, não chega essa informação da quantidade de correções que um firmware traz. E também vou aproveitar, vou já anunciar, né? Nós temos um grupo no Telegram, então toda vez que a gente recebe atualização sobre firmware, sobre pacotes de correção, enfim, a gente sempre faz um anúncio nesse grupo. Eu vou estar mandando o link. Eu acho que é importantíssimo também todo mundo que está aqui na transmissão entrar nesse link. Eu acredito que muitos já façam parte do nosso grupo, mas lá a gente sempre anuncia e traz as novidades e as correções, tá? Que os pacotes que a gente disponibiliza aplicam nos terminais, não só terminais, estão nos rádios móveis, nas repetidoras. Então, é fundamental também que vocês façam parte do nosso grupo para sempre estar acompanhando as novidades, tá bom? Eu vou estar mandando aí, é só entrar. Boa, Zé, boa. Ô, Zé, aí eu vou fazer uma pergunta. Não surgiu a pergunta no grupo, mas eu vou fazer a pergunta para você. Zé, surgiu um firmware novo. E aí a galera sempre fica na dúvida: atualizo, não atualizo? O que tem dentro do pacote do firmware? Como é que é feito isso, Zé? Você solta alguma novidade? Você fala o que vai acontecer? Para eu saber se tem alguma melhoria que vale a pena ou não? E aí, como é que vai? Você solta o link lá novo e aí, como é que procede? Exatamente. A gente sempre faz o anúncio listando as novidades, as correções, para você ter certeza que a aplicação que você vai instalar, né, o pacote do firmware, vai trazer um benefício para a sua operação. Então, a gente sempre também emite, né, um release notes, como a gente chama, que é uma nota de aplicação, e lista todas as correções e aprimoramentos que a ferramenta traz para correção. Zé, mais uma, hein? Vou colocar você na saia justa agora. Zé, tem o meu sistema lá, seja convencional, IPsite, XPT, enfim, tem o meu sistema lá rodando. Tá redondinho, tá meses, anos rodando lá, beleza? Não tem problema. Aí eu vejo num grupo, seja da Hytera ou. Zé, ó, vou colocar você numa saia justa aqui. Seguinte, vamos lá. Pergunta improvisada, hein? Tô com o meu sistema lá funcionando, rodando bonitinho. Aí eu vi a atualização de firmware. Meu sistema não tem nada. O que você recomenda? Vou lá, atualizo tudo, faço aquela parada geral no sistema, atualizo tudo, ou mantenho o sistema operando e só atualizo se de fato for para corrigir algum problema que eu já tenho ou alguma funcionalidade muito específica que vai trazer algum retorno. O que você recomenda para a galera? Júlio, acho que você já respondeu a pergunta. É exatamente isso. Se você já tem um sistema operando, ele já está redondinho, como a gente chama, né? Já não tem nenhum tipo de falha aparente, não, a gente não recomenda que vocês façam a atualização. Claro que, caso seja uma nova funcionalidade que seja vital para a operação do seu cliente, aí sim, talvez seja um cenário ideal fazer uma parada programada, fazer algo coordenado com o seu cliente, um plano de atualização. E claro que esse plano de atualização é sempre bom você
viabilizar ele com o distribuidor para verificar se faz sentido ou não esse projeto, essa atualização. Acho que esse é o caminho mais indicado que a gente passa. Excelente, Zé. Excelente. Boa. Então, só para a gente concluir essa parte de firmware aqui, Zé. Então, você vê que as versões novas de firmware, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu achar a minha caneta aqui, ó. Até para a galera visualizar melhor aqui. Pessoal, então como vocês podem ver, já tem um tempo isso, né? Mas só para deixar claro, tá? Os novos pacotes de firmware, tá? Você consegue atualizar 6 rádios simultaneamente. Pessoal, eu vou passar o macete, tá? Para o seu computador que tem aquela porta USB-C, tá? Eu recomendo que você compre aquele hubzinho, tá? Com a porta USB-C no computador. Por quê? Porque ele é mais rápido e mais estável que uma porta USB convencional, tá? Joia. Depois, o que você precisa ter? Você precisa ter, obviamente, os 6 cabos, né? Seja da série H, seja por exemplo, do rádio móvel também, para você atualizar 6 equipamentos simultaneamente. Pessoal, eu já fiz com 4 e 5, tá? Eu nunca utilizei os 6, mas eu já fiz com 4 e 5 e funciona muito bem, tá? Para você ganhar tempo. Exemplo, sai uma atualização nova, você vai ter que atualizar 200, 300, sei lá quantos rádios ali, uma centena de rádios. Vai você mais um técnico. Pô, vai só com 2 computadores fazer 2 rádios uma vez? Não. É importante ter esse hubzinho ali, tá? Ter uma quantidade de cabo significativa. Pessoal, investe em quantidade de cabo justamente para ganhar tempo. E aí vai você e mais um técnico lá, pô, atualiza de pancada de uma vez. Pô, faz de 10 em 10, vai rapidinho essa atualização de firmware, tá? Você vai ganhar muito tempo, com certeza. Zé, eu falei o último, mas eu esqueci de mais um item aqui, ó. Tem aquele macete do restore, né, Zé? A gente clica aqui no upgrade, ele gera aquele arquivo lá nos diretórios lá, que é temporário, salva aquele arquivo, depois vem aqui no restore e salva muito rádio isso aí, hein, Zé? Sim, salve. Salva muito rádio. Pessoal, vamos seguir em frente aqui. Então, deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Não. Então, vamos seguir em frente aqui, pessoal. Soluções aqui para display agora, né? Vamos ver. Esse também é um defeito, não é tão recorrente, mas acontece, né? Soluções para display, eventualmente acontece algum bug ou alguma falha de hardware, né? Então, vamos lá. Primeiramente, atualizar firmware. Esse uma solução muito manjada, né? De repente, inicializa estranho, o logo tá errado, ou ele nem mostra o logo, ou ele aparece algum caractere estranho, tá? Então, primeiramente, a gente já tenta atualizar o firmware. Segundo ponto, pessoal, a gente vai sempre tentar ali verificar o flex cable. De repente, ali é um mau contato, é um flex com defeito, enfim, ou de repente na hora de abrir e fechar, você não conectou direitinho, ou de repente mastigou o flex cable, né? Hoje em dia tem aquele conector lateral na placa, né? Também de repente pode ter o defeito ali do conector, né? E por último, o próprio display, né? Fisicamente dizendo, né? De repente o próprio display tomou uma pancada, ou veio com defeito de fábrica, pode acontecer também. O próprio display tá com algum tipo de problema, tá? Então esses são defeitos ali, são problemas recorrentes que são relativamente simples aí de resolver, né, Zé? O que mais que você acha que você pode acrescentar, Zé, pra galera? Júlio, eu acredito que falando um pouco mais sobre manutenção na placa em si, tem um, tem um defeitinho também um pouco já conhecido. Normalmente o display ele sempre tá conectado ali, né? Alguns componentes, alguns diodos ESD de proteção. E esses diodos podem ocorrer algum tipo de descarga, e eles podem danificar. Então, um teste de indução, aquele teste de indução reversa, se eu não me engano, já é um ótimo troubleshoot também para a gente comentar. E pode sim salvar bastante casos aí de manutenção de display. Mas manutenção de display eu acho que é bem prático e são só esses 3, 4 itens aí que a gente pode compartilhar. Não, legal. Zé, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí, mais falando aí de estatísticas, Zé. Qual que é o índice, mais ou menos? Dá muito defeito de display? A gente tem muita recorrência em garantia. O que você pode falar da quantidade de volume, assim, de rádio? É todo dia, não tem? É um negócio mais difícil de acontecer? Como é que é, Zé? Conta pra gente. Não, falando sobre display, eu acredito que seja algo bem mais esporádico. A gente não tem um alto índice de retorno, um alto índice de manutenção em relação ao display. Então, justamente por isso a gente também tem poucas soluções, porque não é algo típico ali no dia a dia de manutenção, né? É algo bem esporádico mesmo. Legal, Zé. Boa.
Zé, eu vou responder umas perguntas no chat aqui, vamos lá. Você sabe que vai ter várias perguntas aqui de saia justa, né? Vamos lá. Ó, tem um que já colocou aqui, ó. No Telegram não tem o, acho que é release notes que ele quer dizer. Pessoal, quando a gente solta o firmware, tá? Imediatamente, às vezes a gente já não solta o release notes, a gente traduz o release notes para colocar naquele formato bonito para vocês, mas vocês podem olhar que eventualmente tá o release notes lá sim, pessoal. Só dá um buscar ali. Vamos ver aqui mais perguntas. E se tiver conflito nas portas USB? Pessoal, aí é um problema de driver, tá? Da sua máquina que tem que ser resolvido antes, tá? Então, antes de começar a fazer essa atualização em massa, né? Como eu sugeri aí, tá? Compra um bom hubzinho, tá? De preferência lá, giga de velocidade. A dica é use o tipo USB-C, não o USB comum, porque ele tem mais velocidade, é mais estável, tá? Eu já testei isso uma dezena de vezes, funciona super bem. Tá? Então resolva primeiro esses problemas, tá? Antes de fazer isso daí, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui, ó. Júlio, consigo atualizar quantos modelos de rádios com esse software? Bem, vamos lá. Eu estou mostrando esse que mostrou na tela anteriormente é o da série H, pessoal. Então, por exemplo, esse firmware serve para HP5, HP6, HP7, o nosso rádio Atex, o HP71X, o HP79X, as repetidoras, tá? Tem um outro firmware, mas a cara é a mesma, tá? E os dois rádios móveis, HM6 e HM7, tá, pessoal? Os firmwares antigos da série PD e RD, eles têm uma outra carinha e ali, infelizmente, é um por vez, tá? Então isso aí é um recurso novo. Deixa eu ver aqui Oi. mais perguntas aqui, ó. Aqui, ó. Uma pergunta aqui, ó. Júlio e Zé, tivemos rádios que bugaram na V3 e nem o Restore né, resolveu. De fato, pessoal, às vezes acontece, tá? Às vezes acontece uma atualização de firmware ter algum problema, tá? De repente, não é um problema no firmware, é um problema, às vezes, do próprio rádio, às vezes corrompe a memória, acontece alguma coisa. Infelizmente acontece, pessoal, tá? A atualização de firmware existe esse risco. Obviamente, isso é um risco mínimo, tá? A gente pega aí 99,9, vai dar bom, tá? Muito difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer, né, Zé? Infelizmente, é um risco que faz parte. Sim, sim, pode acontecer. E a gente também tem outra alternativa para esses casos. A gente tem um pacote que a gente chama pacote de recuperação, que normalmente a gente também pode ter essa tentativa de recuperar o equipamento. É só ler ali uns logs para a gente, encaminhar para a gente ou para o distribuidor de sua preferência. A gente tem mais uma alternativa ali de recuperação de software. Então, tem mais uma tentativa também. Joia. É o famoso Restore. É o Food, né, Zé? É o famoso pacote Food. Vamos ver aqui. Ah, mais perguntas aqui. Ó, o software aparece constantemente uma mensagem de memória do PC, não permitindo seguir a atualização. Bem, essa daí também é de hardware e de memória de vocês, pessoal, tá? Pelo menos nos nossos PC aqui da Hitai, todo mundo tem notebook aqui, tá? Padrãozinho Dell, 16 GB aqui de RAM, tá? Então, não é nenhuma super máquina para os dias de hoje, tá, pessoal? Então, roda tranquilamente aí, tá? Então, é um problema aí mais de hardware de vocês aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O foco desse webinar será gravado? Pessoal, todo webinar ele é gravado e todo o conteúdo é disponibilizado depois no site da Hytera, tá bom? Vamos seguir aqui, senão a gente não avança, pessoal. Então vamos lá. Comentamos aí um pouco de soluções aqui, display, firmware. Vamos seguir, Zé, soluções de áudio. Vamos lá. Então, primeiramente, está com problema de áudio, algum defeito estranho, áudio baixo, sem áudio, sei lá, aquele áudio quadrado, enfim, tem algum defeito, ou o pessoal fala que está roncando, né? Está trepidando. Tem vários sintomas, vários diagnósticos aí. Então, passo número um, pessoal. Substituir o alto-falante, esse é o mais óbvio, mais evidente, né? Verificar a saída do amplificador de áudio, pessoal. Aqui a gente já começa a entrar num termo mais técnico, né? Ou seja, você tem que olhar se na saída do amplificador de áudio, né? Se está tendo áudio, ou seja, para ver se o seu áudio está sendo amplificado. E a dica também, você pode verificar a entrada e a saída dele, né? Depois a gente verifica o que? A saída do codec, tá? Que basicamente converte de digital para analógico, analógico para digital, ou seja, depende se você está em TX ou RX. E você também pode verificar o que? O conector de acessórios e o flex cable também, tá? Então, são algumas dicas, alguns defeitos aqui também, eu acho que manjados da parte de áudio. Zé, aí vem a pergunta para você, o que mais que você pode dar dica aí de problemas de áudio?
Julião, acredito que talvez algo a acrescentar aqui seja a relação do circuito de alimentação desses circuitos de amplificador de áudio, do codecs, mas basicamente não tenho muito a acrescentar aqui. Acho que os efeitos de áudios, eles partem sempre desses componentes principais, né? Porque são os componentes mais ativos, né? São os componentes, como a gente diz, que esquentam mais na placa e, Uhum. consequentemente, tem ali o maior índice de defeito, né? Talvez só um acréscimo seja o potenciômetro. A gente sabe que às vezes ele não está direcionado diretamente com o circuito ali de áudio, né? Mas o defeito o potenciômetro pode não ajustar, pode ter algum problema de resistividade e às vezes você nem encontra, você nem coloca ele ali para no troubleshoot, mas ele pode estar relacionado a essa falha de áudio. Boas, é muito bem lembrado. Olha, eu não estava nem na lista aí, por isso que eu convidei você para participar, para ajudar, para contribuir aí no webinar de hoje de manutenção. Com certeza, né, o potenciômetro também é um forte candidato ali para o controle de volume, ou às vezes estiver falhando também, né? Então, esse também pode ajudar bastante na solução de problemas aí. Vocês acharam que ia ficar só naquele slide mais simples, né, pessoal? Mas não, a gente preparou exatamente aqui um caminho, tá? Então, para você que já fez curso de manutenção, para você que está na bancada e está assistindo, então hoje é o seu dia. Então vamos lá, pessoal. Aqui o circuito de exemplo aqui do codec, tá? Ele é do HP5. Então, basicamente o quê? Eu tenho sinal aqui, ó. Essa porta aqui é a do DSP, né? Ou seja, do OMAP, do processador do rádio. Então aqui eu estou vindo com o sinal digital, tá? Se você tiver um monitor digital, você consegue medir. Se não, você vai passar para cá, você já vai passar para o lado de cá, pessoal. E aí, o que que você vai ter? Você vai ter o quê? A saída de áudio em analógico, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai procurar essas portas aqui. Você vai ter o quê? Você tem a porta para Bluetooth, caso você estiver conectado, tá? Não recomendo que você faça isso primeiro. Vai direto para onde? Para a porta que vai para o amplificador de áudio. E aí, eu vou pegar o gancho da dica do Zé, pessoal. Tá? Que não tá lá no troubleshooting. Que o quê? Ele pediu para verificar o quê? A fonte de alimentação desses circuitos principais. Então, antes de verificar se tem áudio na saída do codec, verifica a fonte de alimentação do próprio codec, primeiramente, né? Você não sabe se tá alimentado o circuito, tá? E aí, trazendo aqui para a foto, pessoal, onde que tá o codec aqui, ó? Então, esse aqui é o HP5, tá, pessoal? Tá? Então, ele tá aqui nesse canto aqui. Então, primeiramente, verifica essa fonte, tá? Depois, você verifica o próprio codec, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais aqui, ó? Vamos seguir em frente aqui, Zé. O amplificador de áudio, né? Então, o circuitinho sai lá o áudio do codec, sai bem baixinho, pessoal, tá? Então, você pode medir ele na entrada dele, ou seja, você vai ter um áudio baixinho aqui já, tá? E aí, vou pegar de novo a dica do Zé, ó. A alimentação, ó, pessoal. No amplificador de áudio, ó, a gente já tem o quê, ó? 7.4, pessoal, ou seja, tem a alimentação da placa aqui, ó. Tá? Então, verificar essa alimentação, ela é importantíssima, tá? Verifica essa alimentação. E aí, verifica se tem áudio baixinho aqui na entrada. E do lado de cá, ó, você tem que ter um áudio mais alto, pessoal, tá? E aí, o lado aqui interno é o quê? É o alto-falante do rádio. E o externo é o quê? É o conector de acessórios, pessoal, tá? Então, o caminho é esse, pessoal. Não tem muito segredo. Então, seguindo essa linha, com certeza vocês vão encontrar o defeito aqui. Vamos seguir em frente aqui. Zé, soluções aqui de potência. Esse com certeza a gente vai entrar aqui em vários itens aqui que é o dia a dia, eu acho que é o que dá mais defeito, né? Em função da potência, da alimentação e do uso do rádio, né? Eu acho que com certeza esse vai ser o maior índice agora. Vamos lá. Ah, ó, deixa eu responder pergunta aqui, ó. Você já mandou uma aqui, ó. Ah, Júlio e Zé, atualização de firmware pelo MDM. Temos novidades de pacote para o servidor? A gente sempre solta, mas a gente não coloca muitas, justamente porque tem pouca gente usando o MDM ainda, tá, pessoal? E não tem tantas atualizações recorrentes, tá? No MDM, pessoal. Por isso que a gente não solta tanto. Mas conforme vocês forem demandando, a gente vai postando, tá, pessoal? A gente às vezes não consegue acompanhar o ritmo de atualização do servidor do site da China e postar para vocês também, porque a gente tem outras atividades, né, Zé? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver perguntas aqui, ó. Como adquirir os diagramas dos circuitos e os datasheets do rádio? Pô, essa é fácil, hein, Zé? É só estar lá no nosso grupo do Telegram, tem link lá do Drive, você baixa o manual dos rádios analógicos, da série antiga, da série nova, tem tudo lá, tá
bom? Ou entre em contato com o seu distribuidor também, que ele pode ajudar vocês aí. Vamos seguir em frente aqui, o Zé tá ajudando a responder aqui também. Aqui, ó, o nosso distribuidor também sempre ajudando aqui, ó. Mandar um abraço aqui para a Janaína. A Janaína já ajudou a gente colocando o link do Drive aí. Valeu, dona Janaína. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal. Soluções de potência de RF. Zé, vamos lá. Esse aqui tá caprichado, hein? Primeiro passo, ó. Essa eu lembrei do troubleshooting da fonte de alimentação, né? Primeiramente, verificar a fonte do circuito TX ao qual você está trabalhando, né? Então, esse com certeza é o primeiro item. Segundo, pessoal, vamos verificar o quê? Pré-driver, depois driver, amplificador final. E aí, o que mais que a gente tem? Verificar o circuito do APC e a fonte dele. Verificar os resistores do APC e o famoso diodo TX-RX switch, ou diodo PIN, ou diodo switch. Cada um tem um nome para esse negócio, né, Zé? Vamos lá. E obviamente, pessoal, a gente não vai ficar só aqui no troubleshooting. Você já sabe que vai vir circuito, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje é aquele dia de manutenção para dar foco na manutenção. Então vamos lá. Primeiramente, o Zé já deu essa dica lá atrás, né? Vamos começar primeiro quê? Pela fonte de alimentação do circuito de TX, pessoal, tá? Então, esse com certeza é o passo número 1, tá? Primeiramente, a gente tem que ver esse reguladorzinho aqui, no caso do HP5, tá, pessoal? Aí os outros rádios você vai buscando o regulador, então tinha que usar um de exemplo aqui, tá? Então, eu vou buscar esse reguladorzinho, esse U2009 aqui, tá? Então, quando você pressionar o PTT, você vai ter o comando TX Enable aqui. Ele tem uma alimentação de 3.6 aqui chegando no pino 4, tá? Mais o PTT, né, que vai gerar o comando TX Enable. E aí na saída dele você tem que ter 3.3. Zé, uma dica muito importante. Quando a gente tem esse famoso fonte de alimentação, 3 ponto alguma coisa, X alguma coisa, underline TX, underline RX. Zé, conta pra galera, o que quer dizer isso daí? Julião, não peguei aqui direito o áudio, mas a questão é quando tem esse underline TX, underline RX. Exatamente, porque a galera fica na dúvida, né? Ele vê ali, que quer dizer esse underline TX? Por que underline TX? Por que underline RX? Tá? Justamente isso daí é como se fosse uma ordem, né? Uma sequência que vai em direção ao circuito de RX e outro que vai em direção ao circuito de TX. Então, só para facilitar ali o entendimento do esquema elétrico, né? Para você visualizar melhor para onde está indo ou de onde vem, no caso. Boa, boa, Zé. É isso aí, tá? Juntamente com o comando enable, né, pessoal? Que é justamente para habilitar a porta, tá? E uma outra dica, pessoal, o Zé comentou bem, né? Até para você saber a direção que está indo esse circuito aí. É, Tem muitos reguladores, pessoal, que só estão ativos na saída quando eu tenho a transmissão ou a recepção. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui, por exemplo, nesse regulador aqui, ó, provavelmente, tá? Se eu tentar medir essa saída aqui, eu vou ter zero aqui, pessoal, tá? Eu só vou ter esses 3.3 quando eu pressionar o PTT, tá? Ou seja, eu vou ter esse 3.6 aqui, mas quando eu pressionar o PTT, eu não vou ter. Se eu não pressionar, perdão, eu não vou ter esses 3.3, tá bom? Aí assim sucessivamente. Aí eu coloquei o desenho aqui, aonde que tá esse reguladorzinho aqui, pessoal, na tela, tá? Então, você pega aqui o exemplo aqui da placa do HP5, então ele tá bem no cantinho ali, bem pequenininho esse reguladorzinho, né? Tá bem aqui no cantinho, ó, próximo do circuito de transmissão, inclusive, né? Aqui é a parte de transmissão. Então, esse regulador estaria bem aqui. Bom, então vamos seguir em frente aqui. Pré-driver, ó que legal. Então a fonte aquele reguladorzinho que a gente viu, olha que legal. Ele vem aqui, ó, 3.3 aqui, alimenta esse cara aqui que é o pré-driver. Aqui, ó, TXLO. Tô vindo lá do VCO de TX, ou seja, daqui para frente eu já tenho frequência modulada, né? Ele passa por um bufferzinho que amplifica praticamente nada o sinal, tá? E até chegar onde? Até chegar no pré-driver. E aí aqui eu vou começar a amplificar um pouquinho o sinal de RF, tá? Mas para isso, para verificar, então eu tenho que medir aqui na entrada e meço também aqui na saída. Mas antes você vai medir aquele regulador e vai ver se está chegando aqui nessa porta na saída esses 3.3, ó. E aí esse reguladorzinho, tá? Você vai encontrar ele aqui na placa, verifica esse reguladorzinho se ele tem essa fonte. Próximo item aqui a gente vai direto para o driver, pessoal. Então a gente passa pelo pré-driver, vai para o driver, e aí no driver, pessoal, a gente já tem o que? A alimentação do PA aqui, não? Ou seja, esse 7.4 aqui vai alimentar tanto o driver quanto o PA. Então, primeiramente, verifica a fonte, tá? Então a gente tem a dica já aqui, ó, do driver, tá?
Se você tiver em potência baixa, ele tem que ter ali 0,8, 1,2. Se você tiver em potência alta, você vai verificar na base dele ali 1,3 a 1,6. Então você tem duas fontes diferentes de alimentação ali, pessoal, tá? Você consegue medir duas tensões diferentes ali, para você saber se ele está funcionando ou não. Ou as famosas pontas de RF, que também são muito úteis nesse caso, tá bom? Você mede na entrada, mede na saída, você vai ter que amplificar bem o sinal. O amplificador sinal, né, o amplificador principal do rádio, que está logo em seguida, ele também ó, recebe alimentação do PA, né? Então aqui vem para o driver, aqui vem para o PAzão, ou tanque final, ou amplificador final, como vocês chamam. Eu também tenho uma tensão nominal ali, tensão de potência baixa, uma tensão de potência alta, mais a alimentação da própria bateria, pessoal. Tá? Então, muito importante verificar esses itens. Então, a parte do PA, pessoal, tá toda aqui, ó, tá? Então, o reguladorzinho dele tá próximo, o pré-driver tá próximo, inclusive os próprios resistores do APC, né? Então, a gente vem aqui para o próprio APC aqui, ó, agora, tanto em potência baixa como potência alta, você tem uma tensão nominal, porém, pessoal, ele também tem aqui, ó, a tensão que vem lá da alimentação da bateria e a tensão que vem direto do PA. Então, eu tenho duas tensões aqui de 7,4, tá? Esse é um dos motivos pelo qual os resistores do APC aqui podem fritar, pessoal, tá? Por quê? Porque você tem alimentação direto, tá? O circuitinho do APC, pessoal, que é esse circuitinho lógico, ele tá aqui em cima, ó, tá? Tá do outro lado da placa, tá? Tá aqui nesse carinha aqui, ó, tá? Então, ó, aqui eu tenho esse comando APC. Para quem lembra do treinamento de manutenção, essa referência de tensão vem lá do DAC, né? E aí ele compara com a tensão que ele vai receber, ou seja, eu converto aqui aquela corrente em tensão. Essa tensão vai ser comparada com a referência que eu recebo do DAC, tá? E aí ele gera o que? Ele me gera o que? Uma tensão de controle que a gente chama de VGG, né? E aí esse VGG vai aonde? Eu vou até voltar aqui, ó. Esse VGG vai aonde? Ele vem aqui, ó, onde ele aplica uma tensão de controle na entrada do driver e na entrada do amplificador final. Ou seja, existe um looping entre o driver, o amplificador final e o APC, pessoal, tá? Então existe um looping aqui entre eles. Então, essa é a maneira que você consegue verificar esses três caras numa tacada só. Então, você vai verificar a fonte de alimentação deles, depois você vai verificar ali essas tensões. Rapidamente você vai identificar eles. Zé, esse aqui é manjado, né? Os famosos resistores do APC, né? Porque eles têm alimentação direta, né, Zé? Então é muito fácil. Não sei você, Zé, mas toda vez que eu fazia manutenção, era muito fácil, né? Identificar, porque eles geralmente são os resistores maiorzinhos, né? E só de esquentar, ou às vezes quando dá pau, você já vê que ele tá queimado, carbonizado, tá trincado. Acho que é bem simples de reconhecer esses caras aí, né? Tem alguma indicação visual também, né, que indica a falha desse componente. Então, por ele já ser maior, ele ser um pouco maiorzinho, ele já consegue ter, olhar ele direto na placa e ali é padrão. Pode ter, com certeza pode ser notado nesse troubleshooting. Boa, Zé, boa. Então, esse também é um defeito muito manjado. E os resistores do APC, pessoal, tá bem do lado aqui, ó. Então, você tem o driver aqui, né? E o amplificador final. Os resistores estão bem manjados aqui, bem grandes na placa, tá? Então, você tem que remover essa blindagem aqui. Então, você consegue medir aqui bastante coisa só removendo essa blindagem. Então, vamos seguir em frente aqui, ó. Diodo switch, diodo TXRX ou diodo PIN, tá? Então, tem vários nomes, várias nomenclaturas, mas o funcionamento é o mesmo, pessoal. Olha aquela fonte lá do começo, ó, de 3.3 de TX, ó. Ou seja, o sinal tá vindo aqui, ó, desse canto aqui, amplificado, frequência modulada, tá? Tô ouvindo aqui com tensão alta, e aí chego aqui, eu tenho esse diodo aqui. Vamos imaginar que ele é uma chancela, ele é uma cancela. É ele que vai dizer se o sinal de TX vai passar ou não, pessoal, tá? Ou seja, apertou o PTT lá atrás, aquele reguladorzinho de 3.3 TX Enable manda essa alimentação para esses caras aqui, polariza esse diodo, polarizou o diodo, permite com que o sinal de transmissão passe para cá e saia para a antena. Porém, Zé, parte do sinal pode vir para cá, ó. Pode descer sentido o quê? Sentido circuito de RX. E aí eu tenho dois diodos aqui, Zé. Um que vai ao terra e um outro que é para proteção ESD. Zé, perguntinha para você, ó, que perguntinha boa aqui, ó. Inclusive, eu acho que isso é perguntinha de prova. Dá um sintoma aí de quando você identifica que é o diodo PIN o defeito. Olha, Julião, aí tu me colocou Você fez a perguntinha aqui que eu não lembro muito bem, não. Mas eu imagino que quando você ali
Você consegue dar o PTT, obviamente, o rádio ele vai ter a indicação, né, de que o rádio está transmitindo, mas você não vai ter a potência irradiada, né? Então você não tem potência de saída. Você pode medir isso através de um watímetro no monitor de serviço. Essa eu acho que é a maior indicação de falha, né, desse diodo switch. E essa daí, quem fez a provinha lembra, porque olha, Boa, Zé, boa. Você já fez a provinha, você lembra, Zé. Eu contava com você, Zé. Boa. Pessoal, é isso que o Zé falou, tá? Então, se você tiver na fonte, numa fonte digital, tá? Você verifica ali, você tem 7,4 de alimentação, você tem a corrente, você apertou o PTT, rapaz, não tem potência. Então, esse provavelmente é o maior indicativo de diodo PIN, pessoal. Ou diodo switch, ou diodo TXRX, tá? E esse defeito, pessoal, ele é bem comum. Por quê? Porque aqui eu tenho duas fontes de alimentação. Por que duas, Júlio? Bem simples, ó. Você tem o 3.3 chegando aqui para polarizar o diodo, só que não se esqueça que você também tem tensão alta vindo lá do amplificador. Então você tem potência em watts e você também tem tensão que é alimentado lá pelo amplificador final, pessoal, tá? Por isso que eu tenho também esses diodos que vão ao terra e contra descarga SD para não que o TX do rádio não frite o RX do rádio, pessoal, tá? Então diodo PIN aqui é sempre um defeito muito manjado. Onde fica o diodo PIN, ó? Entrou aqui na antena, ó. Então tá bem aqui do lado de cá, ó. Então você tem aqui driver, os resistores do APC, o amplificador final, e aí você tem aqui, inclusive é pergunta de prova, como é que é o nome desse circuito? Microstrip Matcher. Depois que ele chega lá nos diodos TX-RX switch, para depois o sinal passar pelos filtros e aí chegar na antena. Então esse defeitinho também bem padrão. Então vamos seguir em frente aqui. O que mais que a gente tem? Opa, defeitos de TX. Eu acho que é isso. Zé, você queria acrescentar mais alguma coisa de defeitos de TX? A gente pulou alguma coisa ou você quer compartilhar mais alguma coisa aí? Júlio, sendo bem sincero, defeito de TX está muito bem mapeado. Se seguir esse fluxograma que tu elaborou, eu acho muito difícil a pessoa que for fazer a manutenção não conseguir resolver. Tá dado isso aí, hein? Boa, Zé. Então a gente tentou colocar ali com base em experiência, com base nos relatórios de garantia, para geralmente entregar mastigado. Podem acontecer outros defeitos, pessoal? Óbvio que sim, óbvio que sim. Ah, Júlio, peguei um capacitorzinho, peguei um resistorzinho. Pessoal, aí é eletrônica, tá? Aí é raiz, você vai ter que medir, vai ter que gastar tempo ali, fechando o circuito, abrindo o circuito, para de fato conseguir isolar o problema, pessoal. Tá? Aí é mão na massa, mas aqui o foco justamente é falar dos principais problemas, tá? Ou seja, é dar algumas receitas de bolo que você vai consertar, sei lá, mais de 90% desse tipo de defeito, tá bom? Zé, vou responder a pergunta. Olha que pergunta boa, Zé. Essa você responde. Eu vou ler a pergunta e você responde. Para a repetidora, serve esse processo de potência também? O processo esse fluxo, né, que o Júlio elaborou é basicamente o mesmo ali para repetidora. Claro que a gente vai ter alguns componentes específicos em dobro, mas é basicamente esse. O fluxo não difere, não. Sempre tem o pré-driver, o driver, o amplificador final, o circuito de APC, é basicamente o mesmo. Então, sim, você pode utilizar essa mesma ideia para fazer o troubleshooting das repetidoras também. Ô Zé, eu ainda vou complementar. Eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que é inclusive mais fácil. Por quê? Porque o fato da repetidora ser maior, o circuito ser maior, né? Você tem mais margem ali, mais espaço físico para você medir, para você trocar os componentes, né? Já que você tem mais espaço físico, então é mais fácil de você medir, mais fácil de você trocar os componentes. Acho que de fato o que muda são as tensões, né? As tensões são maiores, a potência é maior, mas tá perfeito, tá? Então o fluxograma é esse aí. Deixa eu ver. Que mais aqui que tem pergunta aqui, ó. O Arnaldo comentou aqui, ó. Está bem mastigado. A ideia é essa. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal, para a nossa última parte aqui, que é soluções de sensibilidade, né? Ou seja, sensibilidade, estamos falando de RX, né? Então vamos lá, vamos falar de RX, o temido defeito de RX para alguns, né? Então vamos lá. Primeiramente, ó, pegando de novo aquela dica do Zé lá do começo, ó, verifique se tem no U2003, tá pegando o HP5 como exemplo, se tem 3.3, ou seja, é uma tensão de um reguladorzinho que provavelmente eu tenho que ter o RX aqui. Depois eu tenho que verificar esse Q6200 se possui 3.3 no pino 3, ou seja, mais uma dica de fonte aqui. Depois eu vou verificar o quê? Se eu tenho a tensão, olha só, tensão de TV, a tensão de tuning voltage também nesse cara aqui. E aí depois a gente vem para as partes de injeção de sinal, ó. Verificar
o LNA, ou seja, eu injeto o sinal de RF antes do LNA, depois do LNA, depois eu passo para o mixer, filtro de FI e amplificador de FI. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro troubleshooting, pessoal. Olha só que coisa, Zé. Voltou lá para o circuito, lá para aqueles reguladores, ou seja, aquela sua dica lá do começo, extremamente preciosa, né? Porque a gente pegou o TX, né? Ou seja, era esse reguladorzinho. Agora é um regulador aparentemente muito próximo, inclusive a fonte primária dele, aqueles 3.6, é a mesma que alimenta, só que um outro regulador. E aí ele também converte 3.3, porém enviando para onde agora? Para o circuito de RX, pessoal. Ou seja, eu só vou ter esses 3.3 aqui na saída se você tiver o rádio recebendo. Ou seja, não adianta medir esses 3.3 se você não tiver o rádio recebendo. Ou seja, coloca um sinal bem forte no monitor, pessoal. Coloca a ponta de prova ali, coloca o osciloscópio. Enfim, a ponta que você tiver ali para gerar um sinal, para forçar o rádio a abrir o sinal, tá? Não importa o nível de sinal, mas só para você conseguir medir a fonte, tá? Lembra que aqui o objetivo não é medir o sinal, é medir se esse regulador está funcionando ou não, tá? Então até aqui eu não falei de nível de sinal, eu estou só focando em abrir o circuito de RX para que você consiga medir o regulador. Então, vamos seguir em frente aqui. Vamos medir outro regulador, só que aqui vai funcionar mais como uma chave, né, Zé? Porque ó, eu tenho os 3.3 de RX e aí eu tenho um Q6200 aqui, que basicamente o que ele vai fazer? Não, ele só vai liberar esse sinal, né? Ele só vai chavear esse sinal, ou que se você tiver, obviamente, o rádio recebendo, pessoal, tá? Então aqui a porta vai estar fechada caso eu não tenha o RX. Como que você sabe, Júlio? Olha aqui o RX Enable. Ou seja, se eu tenho RX Enable ou TX Enable, eu preciso que o rádio esteja ou transmitindo ou recebendo. E nesse caso, o rádio precisa estar recebendo. Por quê, pessoal? Porque ele vai mandar essa fonte, adivinha para quem? Justamente para o LNA. Se aqui eu tenho o meu primeiro filtro passabanda, né, o meu primeiro BPF, aqui eu vou ter o LNA. Zé, aonde que fica esse cara aqui, ó? Então vamos buscar ele aqui, ó. Ele está nesse cantinho aqui, ó. Aqui, pessoal, é a blindagemzinha do demodulador, ó. Então você vai ter que tirar a blindagemzinha do demodulador, né? Do nosso famoso AD9864, né? Ou IFIC, demodulador, tá? Depende do nome que você fala, tá? Ou o chipset do RX. Você vai medir esse carinha aqui, ó. Tá? Então você força a recepção, mede esse carinha na saída dele aqui e verifica se ele está mandando essa fonte de alimentação. Legal? Então vamos seguir em frente aqui. Tensão do TV ou tensão do tuning voltage também é possível medir, pessoal. Olha só que legal. Então você vai voltar lá no DAC, tá? Lá no DAC, você vai procurar essa portinha aqui, ó, TVCP, tá? E aí o que que você vai fazer? A tensão varia de 0,5 a 5 volts, tá? Na parte de recepção. Como que eu meço, Júlio? Como é que eu sei se a tensão está certa? Muito simples. Quanto maior a tensão de recepção, maior a frequência de recepção, maior a tensão. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Você está com rádio de UHF, de 400 a 470. Então você vai medir aqui, ó. Se você colocar 400 MHz, você vai medir algo próximo de 0,5. Se você colocar 469, 9975, ou seja, a última frequência lá do canal, você vai ter algo próximo de 5 volts, tá? Outra dica que você pode fazer, você pode colocar lá uma frequência lá, 400 mega, né? Você vai medir algo em torno de meio volt. Você pode colocar 435, ou seja, uma frequência no meio da faixa, e aí você deve ter algo em torno de 2,5, mais ou menos, e você coloca um último canal, que aí você vai ter em torno de 5 volts, pessoal. Ou seja, eu sei que a tensão de tuning voltage que faz o ajuste lá nos filtros está sendo enviada, tá bom? E aí, ó, tá bem facinho. Esse aqui é o DAC, pessoal. Então você basicamente procura, ó, não vai na porta direto, né? Procura esse capacitorzinho que ele deve estar aqui no entorno, tá? E aí você consegue medir essa tensão. Então a minha dica é essa: programa 3 canais no rádio, frequência baixa, média e alta, e aí você consegue medir essa tensão de tuning voltage aqui. Legal? Vamos seguir em frente aqui, tem mais troubleshooting LNA. Ah, rapaz, esse aqui com certeza é um dos principais troubleshoots. Verificou a fonte de alimentação do LNA? Zé, a dica é sempre a seguinte: muito fácil. Injeta sinal de frequência, ou seja, a frequência do rádio aqui na entrada dele, tá? E depois você faz o quê? Você mede o quê? A saída dele. Aí você escolhe um ponto aqui mais fácil, tá, pessoal? Para medir. Não precisa ser necessariamente nele, mas eu acho que ele tem espaço suficiente aqui, ó, tá? Ele tá aqui na parte de cima da blindagem, esse carinha aqui no canto superior, tá? À esquerda aqui da blindagem, tá? Então, o que que você vai fazer? Injeta o sinal, ele vai ter mais ou menos ali na entrada, menos 118,
tá? Menos 116, algo em torno disso, tá? E aí na saída dele, pessoal, ele tem que ter próximo ali de menos 105, menos 100 e alguma coisa, tá? Menos 100, porque ele amplifica mais ou menos entre 10 a menos 15 dBm, tá? Se ele não tiver amplificando, pessoal, ou seja, não está amplificando, a fonte de alimentação desse cara está chegando ok, ou seja, pode trocar esse cara, tá? Júlio, está amplificando muito pouquinho. Pode verificar a fonte depois, você pode trocar esse cara também. Por quê, pessoal? Porque esse cara é o amplificador do sinal de entrada, tá? Então esse aqui é o primeiro suspeito aqui na linha de frente. Legal? Então o LNA é uma dica aqui valiosa. Vamos seguir em frente. Depois a gente passa para o mixer. Então a gente estava aqui no LNA, né? Aí passa para o mixer aqui embaixo. No mixer, eu tenho algumas medições, tá? Então eu vou vir com o sinal atenuado, né? Ou seja, perdi um pouquinho de sinal ali no trajeto entre o LNA e o mixer, tá? Então aqui, ó, esse sinal vindo para cá, quem que é? É esse sinal que está vindo amplificado do LNA. E aí eu tenho dois sinais aqui, ó, três na verdade, né? Eu posso medir a frequência do rádio, que é a entrada do mixer. Eu posso medir a frequência local, que daí ela varia, tá? De acordo com o rádio e a faixa de frequência, eu também consigo medir esse sinal. E na saída do mixer, tá? Eu consigo medir o quê? Eu consigo medir a FI do rádio, tá? A FI do rádio, deixa eu tentar puxar de cabeça, o Zé pode me ajudar aqui, ó. Eu tenho as FIs 73,35, 58,05 e 44,85, se não me falha a memória, tá? São essas três FIs que os nossos rádios possuem. Eu não lembro exatamente essa última, pessoal, mas aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha nisso, tá? Essas são as três frequências que eu consigo medir. E na saída do mixer, pessoal, eu vou ter uma atenuaçãozinha, tá? Então eu vim lá com em torno lá de 105, 100 e pouquinho, tá? Ele vai atenuar mais ou menos uns 10 dBm ali o sinal, tá? Eu vou ter esse sinal na saída do misturador, pessoal, tá bom? Depois, ó, logo em seguida do mixer, pessoal. Ó, opa, acho que acertei. Tinha FI logo nos slides seguintes, Zé. Ó, acertei aqui de cabeça, hein? Sem consulta aqui, mas são horas de voo, Zé. Vamos lá. Aqui eu vou medir o quê, pessoal? A FI do rádio, tá? Então, depois do misturador, já não é mais a frequência do rádio, tá? É a FI do rádio, tá? Ou seja, a frequência intermediária, tá? A frequência intermediária, pessoal, ela é feita pela continha da frequência do rádio menos a frequência local, o resultado é FI, tá? Então, é muito fácil você identificar. Então, por isso que eu sempre falo nos treinamentos, pessoal. Não quero que decore frequência, quero que decore o funcionamento. A frequência, o valor exato, você olha no manual de serviço depois, tá bom? Então vamos lá. Medir a entrada do filtro, Zé. Joguei ali 4485, 5805 ou 7335. O rádio não recebe. IGT sinal do talo. Menos 47 dBm, não chega sinal. Zé, coloquei depois do filtro de FI. O rádio disparou. Quem que é o defeito, Zé? Ah, aí você matou, né? Aí você sabe que antes não conseguiu e depois você injetou, deu sinal. Com certeza o filtro pode estar danificado. Exatamente, Zé, tá? Então, filtro de FI também é um defeito bem manjado, tá? Então, basta você injetar sinal antes e depois, você já vai ter a indicação dele ali, se ele está funcionando ou não. E aí, pessoal, pegando o HP5 como exemplo, ó, ele está embaixo dessa blindagemzinha aqui, ó, tá? Então, você vai medir aqui, ó, a bolinha aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas, ó, nessa parte que consigo ficar bem claro. Você vai injetar o pino 1 é aqui, tá? Então, você ejeta o sinal aqui, e aí, se não me falha a memória, a saída está exatamente no canto oposto dele, tá? Você vai medir o pino 4, tá? 1, 2, 3, 4. Não, é 1, 2, 3 e 4, perdão, nesse ponto aqui. E aí você vai ter na saída dele aqui, você deve ter o sinal, tá, pessoal? E aí, o próximo ponto também é logo em seguida dele, ó, tá? Que seria quem, ó? Os amplificadores da FI, tá? Então, você vai voltar, acho que não tá aqui, ó, Zé, mas já vou comentar, ó. A fontezinha de 3.3, ó, que ela alimenta lá o LNA, eu também tenho aqui, ó, chegando nos pré-drivers, ó. Então, antes de medir o pré-driver, perdão, esses amplificadores aqui da saída do filtro de FI, eu tenho que medir quem? Eu meço essa fontezinha, que ele vem lá daquele regulador inicial, vejo se eu tenho aqui 3.3 com o rádio recebendo, tá, pessoal? Força o rádio receber, tá? Vejo se eu tenho 3.3, e aí depois eu meço, vem aqui na última porta aqui, procura esse capacitorzinho aqui, ó, na saída do segundo amplificadorzinho, eu tenho que ter mais ou menos 10 dBm de ganho, tá? Então, esses dois amplificadores operacionais, eles dão basicamente ali o ganho do LNA, tá, pessoal? Então, em torno de menos 10 dBm você vai ter, tá? Então, se você chegou com o sinal atenuado aqui, menos 112, depois do filtro, provavelmente você vai chegar também com um sinal mais fraco, tá? Vamos colocar aqui menos 115, e aí aqui
você deve passar ali para menos 100, menos 105 novamente. Você deve ter um ganho de sinal ali bem relevante. Mediu a fonte, mediu a saída, não teve mudança do sinal, pessoal. Tem a fonte, mas não tem amplificação. Pode verificar um desses dois, ou provavelmente esses dois transistorzinhos aqui foram pro espaço, tá bom? Onde que esses caras estão, Zé? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, um tá junto com o circuito demodulador, tá? Tá bem nesse cantinho aqui, ó. Bem no cantinho do demodulador, tá? O outro, eu acho que ele fica do outro lado da placa, se não me falha a memória. Ah, faltou colocar ele aqui, hein, Zé? Ó, faltou colocar esse cara aqui, ó. São dois, tá, pessoal? Tem um aqui, ó, mas tem um outro carinha aqui, ó. Faltou colocar ele, tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu tô medindo só esse cara aqui, ó, tá? Mas tem que dar uma atençãozinha para esse cara aqui também, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Zé, tudo que é bom dura tempo suficiente para ser inesquecível, Nossa. inédito e de muita qualidade para vocês, pessoal. A gente vai chegando ao fim de um webinar muito especial, tá? Muito especial. Eu acho que nunca ninguém teve essa coragem de fazer um treinamento de manutenção ali, uma revisão de manutenção ao vivo para vocês, mostrando defeitos e soluções práticas que vocês vão usar no dia a dia de vocês, tá? Com base na minha experiência, com base na experiência do Zé, com base na experiência de anos de coleta de dados aí, de relatórios de garantia, de grupos técnicos, com certeza isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, pessoal. Usem e abusem desse conhecimento que com certeza vai ajudar bastante. Zé, queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, foi muito legal. Espero que você possa participar de outros webinars, não só de manutenção, como alguns outros de sistema, de suporte. Você ajuda muito a galera, que eu sei, então vai ser interessante ter a sua participação. E agradecer também os nossos distribuidores que ajudaram demais a gente ali no chat, o pessoal da GRS, pessoal da 3R, pessoal da Agora Telecom, tá sempre ali presente ajudando a gente, que é muita pergunta, então eles dão uma baita força. Zé, passa a palavra para você aí, para mandar um salve para a galera aí, mandar uns recados, ou se tiver mais troubleshoot de cabeça que eu pulei aí, pode passar também. Então, Julião, tá muito bem detalhado as soluções. A gente sabe que, por exemplo, essa última solução de sensibilidade é algo muito baixo em relação aos índices que a gente apresenta de retorno de manutenção. Se eu puder compartilhar só mais a dica de, claro, a pessoa que vai realizar essa manutenção sempre tem que ter um equipamento para utilizar como parâmetro. E uma coisa que você falou bastante é a questão de injeção de sinal. Então, é uma prática que tem que ser de fato, tem que ter prática nessa questão de sensibilidade, de injeção de sinal, é muito importante. Mas eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Vamos sim fazer o webinar, sistema POC, sistema Smart One novo, Hytera, integração, Cubo, vamos sim. Estou total disponível para participar, vou adorar. E agradecer todo o pessoal, 164 eu estava vendo, Julião. Tinha uma galerinha presente aí, hein? Mais um recorde de audiência, hein? Mas é isso, muito obrigado aí pela oportunidade e um abraço aí, pessoal. Valeu! Zé, mais uma vez, obrigado. E, pessoal, agradecer aí a participação de todos vocês, mais uma audiência extraordinária. Sem vocês, isso aqui não seria legal, não teria graça nenhuma falar sozinho aqui. A gente agradece as perguntas, as saias justas, que elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente não vai fugir de pergunta nunca. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente tiver de conhecimento, a gente compartilha. E o que a gente não souber, a gente vai correr atrás e divulgar as informações para vocês. Tá bom? Pessoal, antes de finalizar, a pergunta, Zé, você já deve acompanhar há muito tempo, a pergunta de US$ 1 milhão. Júlio, cadê o material do webinar? Eu quero ver esse material. Aonde vai estar esse material com esse bate-papo, com essa troca de informação e para eu aproveitar aqueles slides bonitos? Zé, fica no site da Hytera. Eu faço ao vivo, Zé. Olha lá. Não tem medo, não. Vamos lá. Olha lá. Pessoal, site da Hytera no ar para vocês aí, tá? Vocês vão entrar lá no hytera.com.br. Você vai vir aqui, ó. A gente tem uma aba só para o webinar. Você vai vir aqui, ó, sobre a Hytera. Você vai procurar aqui o webinar ao vivo, hein, pessoal? Espero que dê bom aqui. Vamos lá. O webinar. E olha aqui, ó. O último webinar, se você perdeu, tá lá, ó. CPS focado no V3 para HP5. Tá lá, ó. Você vai clicar aqui, download da apresentação e clicou aqui, você já vai assistir o vídeo, pessoal, tá? Então, daqui a pouco o seu Leandrão do marketing, nosso time de marketing vai trabalhar rápido
e forte para pegar esse material, a gravação do vídeo e vai subir lá no site da Hytera, tá? Eu não vou ficar dando data, mas eu não vou falar nada, porque o Leandrão é rápido demais, nosso time de marketing que trabalha, que, assim, é um negócio impressionante, tá? Não vou dar data, mas, pessoal, sai muito rápido a atualização. E os outros webinars, pessoal, estão lá também, ó. O nosso Cubo DMR3, que foi uma baita audiência de vocês, está lá também. Nosso Soluções POC, enfim, tá todo o material lá também para vocês à disposição. Tá bom, pessoal? Pessoal, quero agradecer mais uma vez as perguntas, a participação de todos vocês. Para você que não tem mais perguntas, mais dúvidas, fica aquele abraço e até a próxima. E Zé, como tradicionalmente, a gente fica mais um pouquinho na sala para responder pergunta, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Valeu, Monstros da Hytera. Um abraço. Monstros da Hytera, rapaz. Vamos ver aqui, ó. O seu Leandro já meteu o link lá no chat, ó, do webinar. Eu tô falando que o marketing é rápido demais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Muito obrigado pelo ensinamento, equipe técnica da MTI. Um abraço, valeu. Obrigado, Júlio Zé. Abraço, equipe da RM, valeu. Aqui, ó, voltando ao assunto do BP 516. Ele trava após atualizar para V2? Não deve travar, tá? Inclusive, a gente postou um tutorial, o Zé colocou lá no grupo do Telegram um tutorialzinho. Parece que você tem que atualizar para 1.5, tem 1.6, depois V2, tá, pessoal, do BP5. E aí já tá no V2.5, né, Zé? É isso? V2.5, isso aí. Pronto, V2.5 lá no BP5, tá, pessoal? Não deve acontecer se você seguir essa ordem aí. Tem um tutorialzinho lá no grupo do Telegram. E você que não está no grupo do Telegram, que é o nosso grupo técnico lá, tem todas as informações. O Zé colocou o link do convite ali, tá? Então a gente posta todas as atualizações, convite para o webinar. Você vai ter acesso à nossa pasta onde a gente administra. Enfim, tá tudo lá, pessoal, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. Show! Valeu, obrigado pela participação, pessoal. Zé, eu acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana. Zé, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.